Seguimos com liberdade de opinião e vamos conversar agora, hoje, com a advogada criminalista Maria Fernanda Saad. O comentarista político Caio Coppola está de folga nesta segunda-feira e volta normalmente ao quadro amanhã. Oi, Maria Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Roberta, obrigada. Boa tarde ao telespectador da CNN. Bom, então, primeiro assunto, vamos falar sobre a prova do Enem, aplicada ontem, que teve o recorde de abstenção, mas não foi um recorde qualquer. A abstenção foi de mais de 3 milhões de alunos, o que representa uma fatia de 55,3% do total, de acordo com o INEP. Sobre esse número significativo de ausentes, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que para quem está vivendo um momento como esse, é compreensível, nas palavras dele, apesar de não ser justificável. Maria Fernanda, como é que você avalia, portanto, esse recorde de abstenção e qual foi o grande motivo da ausência? A Covid-19 ou a falta de conteúdo ao longo de 2020? Bom, boa tarde novamente ao telespectador da CNN. Realmente, Roberta, salta aos olhos esse índice de abstenção, né? Tá certo que, historicamente, o Enem sempre teve abstenção elevada. E só a título de exemplificação, tem um dado do Enem de 2018, que no segundo dia foi uma abstenção de 29,2%. E outro dado também que eu gostaria de trazer aqui é que em 2019 a abstenção foi de quase 28%. Ou seja, praticamente 30% dos alunos não comparecem aos locais de prova, isso fora da pandemia, né? E aí eu me pergunto, será que o fato de ter quase dobrado aí essa taxa de abstenção, ele deve ser creditado às falhas do Ministério da Educação, como algumas pessoas estão colocando? Bom, eu pensei até um paralelo aqui na minha cabeça, que seria com as eleições, que passaram por um momento similar, né, de as pessoas terem que sair das suas residências para poder votar. E aí eu vou trazer mais um dado aqui para fazer esse paralelo, né? No segundo turno das eleições de 2020, 30% dos eleitores não votaram. Isso representa também quase o dobro da taxa de abstenção, se for comparado com o ano de 2000. Bom, com esses dados, né, será que a gente pode concluir que a taxa recorde do não comparecimento dos eleitores é um fracasso do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo? Ou do próprio presidente, do ministro Barroso? Eu não acho muito justa essa conclusão, né? Não só essa, como em relação a colocar essa culpa inteira aí no Ministério da Educação, né? A gente não pode tirar de vista que a gente está vivenciando uma pandemia com medidas de distanciamento e isolamento sem precedentes na história do nosso país e do mundo também. Então, assim, além, né, do medo dos estudantes no contágio, como a Rita tinha falado, que a gente viu isso nos depoimentos, nos jornais que estavam disponíveis, outro fator que me ocorreu, que eu acho que pode ter corroborado aí, mas assim, foi até uma questão de lógica, tá? Isso eu não extraí de nenhum dado jornalístico. Mas eu acredito que a falta de preparo desses estudantes, de estudo deles, também pode ter sido um fator que ocasionou aí essa abstenção tão elevada, né? Eu fiquei pensando eu mesma se no meu caso, eu não iria fazer uma prova no meio de uma pandemia se eu não me sentisse minimamente preparada para um bom resultado, um resultado razoável ali nessa prova. Então, dito isso, mais uma vez, né, e como sempre, os mais necessitados são aqueles que sofrem, porque são aqueles que não têm acesso à educação remota de qualidade, ou às vezes não têm acesso sequer à educação remota. Então, eu não estou dizendo que a gente deve baixar a guarda em relação às medidas de prevenção do contágio, mas eu acho que a gente tem que pensar que a vida tem que continuar, né? As pessoas precisam exercer a sua cidadania e, para isso, elas precisam ir às urnas, elas precisam escolher seus candidatos, assim como os estudantes precisam concluir o ensino médio, precisam ingressar nas faculdades, porque o país realmente não pode parar. Nós precisamos dos engenheiros, dos médicos, dos enfermeiros, dos professores, enfim, de todos os profissionais de todas as áreas, que isso tudo é indispensável para o crescimento do nosso país. Bom, Maria Fernanda, diante do aumento de casos de Covid-19 e do comprometimento do sistema de saúde de alguns estados, o Fórum dos Governadores e o Ministério da Saúde estão discutindo a criação de um fundo permanente de vacinas. De acordo com a apuração aqui da CNN, a proposta é fazer uma reserva de 5% de cota extra de doses disponíveis para as regiões mais afetadas pela pandemia e que têm estrutura menor. Qual é a sua avaliação sobre essa proposta? Criar uma cota extra vai ajudar a resolver o problema dos estados?
Me parece razoável e adequada, sim, essa proposta, Roberta. A nossa Constituição Federal, ela elenca, né, como objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, eu penso, sim, que os estados que compõem nossa federação, eles devem ser solidários, né, e fraternos nesse momento, especialmente. Então, me parece muito acertada essa proposta de criação de um fundo. Enfim, porque tem estados que estão sofrendo mais, seja por desvios aí, que mais para frente eu quero tentar falar um pouquinho sobre isso, mas independente das razões, eu acho que os que estão enfrentando maior dificuldade, eles têm que ser abraçados aí pelos demais estados, né? Bom, além disso, assim, eu queria fazer uma parte, saindo um pouquinho da pergunta, mas eu queria falar e agradecer e parabenizar, porque a solidariedade realmente é um traço característico do nosso povo, né? Eu fiquei olhando aquelas mobilizações da sociedade civil, que elas diante ali, pessoas anônimas, famosos, né? Diante da crise no estado do Amazonas, para contornar a incompetência do governo estadual e também os desvios dos recursos que estão sendo investigados, aí certamente vão chegar aos responsáveis, mas que as pessoas se mobilizaram para auxiliar o fornecimento de oxigênio, de respiradores para os hospitais de Manaus. Então, eu queria deixar aqui os parabéns por essa atitude louvável. Então, assim, eu creio que esse fundo ele vai permitir, sim, uma ação mais rápida e contundente do Ministério da Saúde e que isso vai auxiliar muitos estados que eventualmente enfrentem aí dificuldades pontuais. Mas, dito isso, eu queria externar uma opinião que é o que eu tinha dito, né? Porque, de acordo com algumas pesquisas que eu tenho feito, dados, realmente não me parece que o problema de saúde no nosso país ele esteja atrelado à falta de recursos, tá? O governo federal, ele destinou isso eu vou pegar um dado aqui que também vou fazer a leitura, 509 bilhões no enfrentamento da Covid, tá? Esse é um dado do final de dezembro de 2020. Claro, esse dado ele inclui recursos aos estados, auxílios emergenciais, enfim, todos os recursos destinados. Mas o problema, ao meu ver, ele está na má gestão e, infelizmente, também no desvio de recursos públicos, tá? São inúmeros os escândalos do chamado Covidão. Se a gente lembrar aqui, em junho do ano passado, foi deflagrada uma operação envolvendo aí empresários e ex-secretários de saúde lá do estado do Amazonas. E essas pessoas estavam sendo investigadas, né, por desvio nas verbas, fraudar as verbas destinadas à compra de respiradores, né? Então, foi muito lamentável, assim, a diferença era muito gritante, né? Enquanto o governo federal estava comprando respiradores por 60 mil, um pouco menos do que isso, o governador ali do estado do Amazonas estava comprando respirador por quase o dobro do valor, né? R$106 mil cada respirador. Então, é claro que situações urgentes demandam medidas mais urgentes ainda e que, nesse momento, é imprescindível que o governo federal, é dever do governo federal, auxiliar o estado do Amazonas, independentemente do que já tenha feito ou dos desvios. Então, me parece também que esse socorro está sendo prestado, né, através de uma força-tarefa, segundo o ministro da Saúde, que já enviou diversos cilindros, ventiladores pulmonares, também profissionais da saúde que foram até o estado do Amazonas. E agora a gente fala sobre os próximos presidentes da Câmara e do Senado vão encontrar no início dos mandatos, agora em fevereiro, matérias de impacto direto na economia e no destino do governo Jair Bolsonaro também. Na pauta da Câmara, os mais de 50 pedidos ativos de impeachment do presidente da República, tem também a proposta de um novo auxílio emergencial e os problemas fiscais gerados pela pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Maria Fernanda, quais dessas pautas deve ser a prioridade do novo presidente da Câmara e até que ponto as alianças feitas em troca de votos podem impactar nessa agenda do novo presidente? Bom, começando pela agenda econômica, né, que ela inclui aí a tão importante reforma tributária do Brasil, na minha opinião, essa deve ser uma prioridade para qualquer um dos candidatos, tanto no caso de eleição do candidato Arthur Lira, como enfim, que a reforma tributária ela é declaradamente de interesse do governo
e ele sendo o candidato apoiado pelo governo, eu imagino que ele irá priorizar sim a tramitação. E também no caso de eleição do candidato Baleia Rossi, né? Já que ele é inclusive o autor de uma das propostas de reforma tributária que atualmente tramita na Câmara. Então, até por uma questão de lógica, eu acredito que, caso eleito, Baleia Rossi também vai priorizar a tão necessária reforma tributária. Que no final das contas, e bem grosso modo, essas reformas elas objetivam simplesmente simplificar o sistema tributário brasileiro, que é reconhecidamente caótico, né? Para vocês terem uma ideia, um levantamento feito pela Endeavor, hoje uma empresa no Brasil, ela gasta 1.500 horas por ano no pagamento de tributos, né? Segundo essa matéria que saiu no jornal Valor Econômico, esse número ele equivale 5 vezes a média dos países da América Latina e 10 vezes mais que a média dos países da OCDE. Então, para concluir, assim, o que eu disse, eu acredito que realmente tanto um quanto o outro candidato, se eleito, vai priorizar a agenda econômica e assim espero verdadeiramente, porque se antes da pandemia já era complicado, especialmente para um empresário de pequeno porte no Brasil, certamente agora ficou ainda mais. Tem um dado do IBGE que ele retrata de forma bem simplificada esse cenário, que é o seguinte, ele é de meados do ano passado, mais especificamente em julho, que 716 mil empresas haviam fechado as portas desde o início da pandemia do Brasil. E quando a gente fala que empresas fecham as portas, a gente também fala que empregos se perdem. Também falamos de miséria, de falta de comida na mesa. É impossível dissociar a economia da vida, tá? Agora, um outro assunto que está em pauta, que é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O Arthur Lira, sendo candidato apoiado pelo governo, eu não imagino que ele vai incluir como prioridade da sua gestão esses pedidos. Já o candidato Baleia Rossi, que é oposição ao governo, ele tem, inclusive, uma de suas propostas de campanha, que foi para angariar o apoio dos partidos de esquerda, foi dar seguimento ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, ao meu ver, nesse aspecto, haveria diferença, sim, na agência de Lira e Rossi. Mas o que eu acho que a minha opinião, né, que essa diferença entre pautar com celeridade ou sentar em cima de um processo, como popularmente se fala, isso não vai acarretar diferentes resultados, tá? O tema do impeachment, ele é recorrente, ele existe desde o primeiro dia de mandato do presidente, né? Já são 61 pedidos de impeachment que foram protocolados, que, na minha opinião, estão todos realmente fadados ao insucesso, simplesmente porque não há responsabilidade, crime de responsabilidade, né? Mas tem divergências a respeito do assunto, então vou pensar que queria trazer aqui da gente pensando num cenário em que o presidente realmente tenha praticado um crime de responsabilidade. Ainda assim, não há povo na rua, não há pressão popular, e isso é imprescindível para que os congressistas eles tomem uma medida drástica dessa, né, que é interromper o mandato de um presidente legitimamente eleito pelo voto popular. Então, nesse final de semana, houveram algumas manifestações populares sobre o impeachment, né? A gente acompanhou e o que a gente viu foram manifestações muito tímidas. Em alguns lugares, elas quase foram inexpressivas. E, para ficar em um exemplo, no centro do Rio de Janeiro havia cerca de 100 carros. Ou seja, quando muito, 400 pessoas ali pedindo o afastamento do presidente. Presidente esse que foi eleito com 54 milhões de votos. Então, ao meu ver, essa questão iminente do impeachment, por hora, passa de um simples desejo somente dos opositores do governo. E agora vamos falar dos fura-filas da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil, que trouxeram à tona uma discussão sobre quem teria prioridade para receber o imunizante. Vários casos já estão sob investigação do Ministério Público, de pelo menos 8 estados. E no Plano Nacional de Imunização, os grupos prioritários somam um pouco mais de 77 milhões de pessoas. Então, além dos profissionais de saúde e os idosos, a gente tem também outros diversos grupos que estão na lista, como, por exemplo, os caminhoneiros e os trabalhadores de transporte urbano e transportadores rodoviários de carga. Maria Fernanda, qual que é a sua avaliação sobre os grupos prioritários que constam nesse Plano Nacional de Imunização? Olha, até o momento, 77 milhões, né? Como a Rita estava falando antes de mim, é 1/3 da população que já está sendo considerada aí como grupo prioritário, né? Em tempos de pandemia, passou a valer aquele ditado de se a vacina é pouca, meu braço primeiro. E isso a gente pôde ver em lamentáveis episódios, como recentemente o Supremo Tribunal Federal
cujos membros se espera, além do notável saber jurídico, reputação ilibada, né? E eles passaram pelo constrangimento de ver seus pedidos de inclusão na lista de grupos prioritários indeferidos. Indeferimento muito assertivo do governo federal, tá? Veja que esses pedidos de inclusão não eram somente para os ministros, mas para todos os funcionários ali da mais alta corte e também para os seus familiares. Bom, o nosso guardião da Constituição passou a dar um novo sentido ao princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, mas alguns, incluindo eles, são mais iguais que os outros, por assim dizer. Não só o Supremo Tribunal Federal, mas também o Ministério Público do Estado de São Paulo não poderia ficar fora dessa. Um dos membros do Conselho Superior também propôs o encaminhamento de ofício para requisitar vacinas para todos os promotores do Estado de São Paulo, promotores de justiça. A minha pergunta é, todos eles que eu falei até agora, todos eles estão trabalhando de home office, no conforto e na segurança de seus lares. Por que eles são merecedores de serem incluídos nos grupos prioritários? Bom, foi notificado também que 60 mil vacinas sumiram assim que chegaram no estado do Amazonas. Hoje, o estado que enfrenta verdadeiramente um caos na saúde. E essa informação que a gente teve é de que há indícios de que políticos do estado e seus apadrinhados estão se beneficiando das vacinas que sumiram. Isso é uma vergonha para o nosso país, uma vergonha e um caso de polícia. Mas, apesar disso, Roberta, em sentido absolutamente oposto a esse lamentável dado da elite política e do funcionalismo, eu queria trazer aqui e sair um pouco desse ar endurecido, que uma notícia que encheu meu coração de amor e de esperança. Foi veiculado que uma senhora de mais de 80 anos, ela disse que ela não ia se vacinar prioritariamente, porque ela entende já está no fim da vida dela, de forma que, para ela, os mais jovens é que deveriam ser prioritários. É claro que ela deve ser vacinada como prioridade, já que indiscutivelmente ela integra aí o grupo de risco. Mas, de qualquer forma, fica o meu exemplo aqui de abnegação e solidariedade, que é um verdadeiro tapa com luva de pelica no rosto dos espertalhões da República. Mas, indo diretamente ao ponto, os critérios para a definição dos grupos prioritários, ao meu ver, eles devem ser científicos, né? Devem ser vacinados, em primeiro lugar, aqueles que estão realmente à linha de frente da contaminação, os médicos, os profissionais de saúde, que eles estão ali bravamente nessa guerra de frente. E aqueles que, em razão da idade ou por serem portadores de comorbidade, se contaminados pelo Covid, podem ter mais chances de apresentarem sintomas graves e, eventualmente, virem a óbito. Mas o que me chama a atenção realmente dessa lista, dos possíveis grupos aí que vão ser incluídos como prioritários, é que está se cogitando as pessoas ligadas ao transporte, que eu acho que elas têm que sim, tem que ser pensado como inclusão, mas não se fala em professores. E aqui a minha indignação vem de encontro com a da Rita. Nós estamos há quase um ano sem aulas presenciais, que prejudica tremendamente os estudantes, especialmente e infelizmente aqueles mais vulneráveis que têm dificuldades óbvias, né, de acesso a aulas virtuais. Mas até o momento, aparentemente, não é uma preocupação nem prioridade vacinar os nossos mestres, que ao meu ver seria uma medida aí que permitiria o tão esperado retorno às aulas com maior brevidade e segurança. Obrigada, Maria Fernanda, pela sua participação. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.